Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 21. Todos encontraram? Amém. Irmãos, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos sobre o tema: onde está a nossa satisfação? É um tema propício para os nossos dias. Onde está a nossa satisfação? É uma pergunta. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 21, o texto diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Novamente, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Pode sentar, nós já oramos. Esse capítulo 6 do Evangelho de Mateus, meus queridos, tem uma didática e uma dinâmica muito interessante. Os seus blocos de pensamentos são práticos e possuem ensinamentos diretos à nossa prática cristã. E são essas as suas divisões, as divisões do capítulo 6. O capítulo 6 está dividido da seguinte forma: o versículo 1, ele vai tratar acerca da prática da nossa justiça. Aqui Cristo nos orienta como devemos exercer justiça de forma correta. E o conceito básico de justiça é a gente dar aquilo que é devido ao outro, e ao contrário, esperar do outro aquilo que é devido a nós. Mas, numa visão bíblica, nós somos chamados a dar aquilo que é justo ao outro. Isso é justiça. O autor, no versículo 1, ele vai tratar acerca disso. No segundo bloco de pensamentos, abrangendo aí os versículos de 2 a 4, Mateus vai dizer acerca da nossa prática de esmolas. Nossas esmolas só interessam, meus irmãos, a Deus, sendo os homens apenas o objetivo das mesmas esmolas as quais nós damos. E nós precisamos, nesse contexto, nos lembrar sempre do testemunho de Cornélio, de suas esmolas e de suas orações. Em Atos, no capítulo 10, verso 4, Lucas ele vai narrar acerca das esmolas e das orações que sempre chegavam diante de Deus da parte de Cornélio. Esse episódio foi quando Cornélio ele foi visitado por um emissário de Deus acerca dos questionamentos que Cornélio estava fazendo, e Deus estava preparando um missionário para ir à sua casa, e esse missionário seria Pedro. E o texto ele vai apresentar Cornélio como um homem piedoso, um homem cujas orações e esmolas eram sempre e estavam sempre diante de Deus. O terceiro bloco de pensamentos é abrangido aí pelos versículos 5 até o 8. E o evangelista Mateus ele vai nos orientar a maneira como nós devemos orar. À semelhança das nossas esmolas, nossas orações também devem ser uma prática como parte de uma vida íntima com Deus. Tendo como exemplo, entre tantos, eu trouxe aqui o exemplo da profetisa Ana, lá de Lucas, no capítulo 2, versos 36 até o verso 38. O texto nos diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, e que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e a partir de então, ela se tornou viúva, e quando ela se tornou viúva, ela tinha 84 anos, diz o texto. Esta mulher, o texto diz, não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana estava no templo esperando a aparição do menino. E que menino é esse? Jesus. O salmo que a Leila leu aqui no início fala a respeito da importância de desejarmos, de anelarmos estar na presença de Deus em sua casa, meditando em seu santo templo.
Um outro bloco de pensamento que tem esse capítulo 6 é a famosa oração dominical. O texto aí, o título do bloco de pensamento abrange os versículos de 9 até o 15. Aqui temos a conhecida oração ou a orientação de Cristo de como e o que deve conter nas orações feitas por aqueles que foram chamados por Deus. Nós não estamos aqui, meus queridos, diante de uma reza, e todos nós temos esse conhecimento. Mas, na verdade, estamos aqui diante de uma receita. Todas as vezes, quando formos orar, a oração dominical está ensinando o que deve conter na sua, na minha e na nossa oração. Reconhecendo que o Pai nosso, Ele está no céu. E além de estar no céu, Ele é nosso. Ele é nosso Pai. E aí, diversas são as orientações que Jesus Cristo vai dar acerca da maneira correta de orar. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou seja, na oração, nós precisamos agradecer a Deus pelo sustento do Senhor nas nossas vidas, pela provisão de Deus nas nossas vidas. Os versículos de 16 a 18, que é mais um outro bloco de pensamento desse capítulo, vai nos falar a respeito da prática do jejum. Novamente, Jesus fala da importância da prática e nos direciona de maneira correta quanto ao exercício de uma vida piedosa, equilibrada e saudável diante de Deus. De que maneira que nós devemos jejuar? Nós devemos jejuar mostrando para todo mundo que nós estamos jejuando, com o rosto deformado, com o nosso semblante caído? Essa não é a orientação do texto. Precisamos estar atentos aos ensinos da palavra de Deus. E o último bloco de pensamento vai falar acerca dos tesouros do céu. Se Deus é o tesouro das nossas almas, e esse bloco de pensamento abrange aí os versículos 19 até o 21, que é esse a qual nós lemos, ele vai nos orientar e vai nos ensinar de que se Deus é o tesouro das nossas almas, os nossos corações, ou seja, nossos afetos, os nossos desejos, serão colocados nas coisas lá do alto, ou devem ser colocados. Um homem de espírito terreno prova que o seu tesouro está aqui embaixo. Um homem de espírito celestial mostra que o seu tesouro está lá no alto. E nós usamos um termo aí no início, como parte do título da nossa ministração, da nossa mensagem, que é o termo satisfação. E esse termo aqui, ele é um verbo. A sua ação está apontando para um momento de estarmos nos saciando, aonde um desejo e um apetite é atendido. E também pode ser compreendido como alguém que cumpre um certo dever. Também pode apontar para alguém que consegue resolver um problema. Mas na nossa mente, a satisfação pode ter até mesmo um efeito inebriante da felicidade. Eu estou satisfeito. Eu estou alegre. A minha alma está inebriante. Bem, diante desse contexto, nós estamos vendo aqui Cristo nos apontar acerca da realidade do homem. Um ser obcecado pelo prazer. Aristipo de Cirene, um filósofo grego que viveu entre os anos 435 e 356 a.C., que foi um dos primeiros discípulos de Sócrates, também foi o primeiro a trabalhar e desenvolver a ideia do hedonismo, uma filosofia que ensina que o prazer é o fim último do ser humano e que aparece e aparentemente ele se mostra a reger a humanidade em todas as suas áreas. A grande questão aqui, meus irmãos, é que aonde está de fato de verdade o nosso prazer? Ou aonde de fato de verdade está
implantado ou focado o prazer do homem? Será que este prazer, ele estaria nas coisas externas? No dinheiro? No sucesso? Na cultura? No sexo? Na diversão? Nas viagens psicodélicas, ou seja, naquilo que altera a percepção sensorial, causando alucinações? São perguntas. Mas quando nos voltamos para a Bíblia, em Eclesiastes, no capítulo 2, versos de 1 a 10, depois eu sugiro a você que leia lá, vai ser uma sugestiva oração. Salomão ali vai narrar a sua busca pela felicidade na bebida, na riqueza, no sexo e na fama. E no final ele vai dizer: eu vi que tudo era vaidade. Neste pequeno texto que lemos, que é o versículo 21, base da nossa mensagem, João Calvino, reformador francês do século XVI, ele vai afirmar que Cristo prova que estes homens são infelizes ao terem seus tesouros depositados na terra, pois a felicidade deles é incerta e também é de curta duração. Calvino continua dizendo que homens cobiçosos, eles não podem ser impedidos de respirar em seus corações um desejo pelo céu. Mas Cristo estabelece aqui um princípio oposto, que onde quer que os homens imaginem a maior felicidade, ali eles estarão cercados e confinados. Então, assim é o resultado de que aqueles que desejam ser felizes no mundo estão renunciando o céu. Inclusive para estes, Deus já lhes concedeu a sua parte na recompensa que lhes cabe. Neste mesmo capítulo 6 do Evangelho de Mateus, voltando lá no versículo 16, apenas a parte C do versículo, Mateus, sendo boca de Jesus, ele vai dizer: em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Sabemos pela história de pensadores, meus irmãos, com certo cuidado, esses filósofos conduziram as suas pesquisas respeitando um bem supremo. Foi o ponto principal sobre o qual eles deram o empenho neste seu trabalho. Pois, segundo eles, era o princípio do qual a regulação da nossa vida dependia de forma integral. A defesa de um bem supremo. E aí nós poderíamos ser direcionados a compreender que se a honra é considerada ou deve ser considerada um bem supremo, as mentes dos homens devem ser totalmente ocupadas pela ambição, porque eu quero ser honrado. Se o dinheiro é o bem supremo, a cobiça predominará imediatamente. Se o prazer é o bem supremo, será impossível, meus queridos, impedir que os homens afundem em uma brutal indulgência. Todos temos um desejo natural de buscar a felicidade, e a consequência é que falsas imaginações nos levam em todas as direções. Apesar de ser legítimo a busca pela felicidade. Agora, John Piper, um reformador, aliás, um pastor batista reformado, ele vai dizer que o problema não é a busca pelo prazer, mas o contentamento com um prazer terreno, carnal, raso e passageiro. Deus nos criou para o prazer. A busca pela felicidade, como já disse, ela é legítima. Mas o verdadeiro prazer do homem deve estar em Deus. Pois o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, diz-nos a Confissão de Fé de Westminster. Agostinho
também vai afirmar, dizendo: Senhor, Tu nos criastes para Ti, e a nossa alma não encontrará descanso até se repousar em Ti. E diante desse contexto, diante desta realidade fértil, características de uma sociedade que se corrompe, aonde nós, como igreja do Senhor, estamos plantados e temos uma missão de sermos sal e luz neste mundo, para que homens e mulheres vejam o testemunho da igreja e saibam que a igreja é o sinaleiro deste mundo. Nós precisamos e podemos extrair desses versículos aprendizado para as nossas vidas. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, meus irmãos, é que o evangelista Mateus, ele começa o versículo lido com um porquê. E se nós atentarmos para um detalhe, esse porquê, ele é junto e sem acento. Esse tipo de porquê, que está escrito aí junto e sem acento, ele vai indicar uma justificativa, explicação ou uma causa de alguma situação. Geralmente, esse porquê, junto e sem acento, ele é usado para dar respostas ou explicações. E essa foi a intenção do Senhor, justamente a de trazer os resultados de um contexto apresentado antes, dos versículos 19, finalizando aí o 21. Pois estamos fortemente inclinados, meus queridos, em buscar, em adquirir, em desfrutar e proteger bens materiais. O versículo 19, quando nós voltamos aí para a Bíblia, nós vamos ver que o Senhor vai dizer: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Assim também, nós precisamos, com o olhar desse texto, eu costumo dizer que nós podemos transformar o texto bíblico num óculos e olharmos com o olhar da Bíblia para o mundo que nos rodeia, o qual nós pertencemos, e nós não estamos dentro de uma bolha como se separado dele fôssemos. Apesar que a palavra do Senhor, lá em João 17, diz que nós não pertencemos a este mundo. Mas nós estamos nele. Vivenciamos a realidade. E de novo, no início do texto, a irmã Leila falou a respeito das crises políticas, crises morais, situações que nos cercam, e nós precisamos olhar com o olhar de Deus para essas coisas. E entender a realidade correta a qual nós fazemos parte, e fomos chamados para fazer a diferença. E aqui, como Jesus Cristo estava falando para líderes, os líderes religiosos daquela época, ou seja, líderes religiosos do tempo de Jesus, que estavam tão preocupados com essas coisas, e é por isso que Jesus os aborda assim. Eles eram materialistas, gananciosos, avarentos, cobiçosos, agarravam-se aos seus interesses e manipulavam o povo para atender os seus interesses. Interesses esses pessoais. E não somente isso, mas também influenciavam a sociedade a qual eles faziam parte de maneira negativa. O evangelista Lucas, lá em Lucas, no capítulo 16, verso 14, ele vai trazer aqui, na Nova Versão Internacional, as características desses líderes, em poucas palavras. Ele vai dizer: os fariseus eram amantes do dinheiro.
Nesse trecho, João Calvino afirma a realidade que Cristo aponta. Ele disse: reconheço que homens altivos e desdenhosos veem a doutrina do Evangelho com desprezo, mas Lucas ele vai declarar expressamente a razão pela qual Cristo tinha sido o objeto de seu escárnio, pois que eles eram cobiçosos, e Cristo os denuncia desta maneira. O fato de serem avarentos é aqui declarado como a razão pela qual eles o ridicularizavam, ou como literalmente eles torciam o nariz contra Jesus. Estes a quem o mestre se dirigiu aqui são semelhantes aos falsos apóstolos e pastores da graça barata, da teologia determinista e da teologia da prosperidade, que desprezam, e estes, além de desprezarem a doutrina que Cristo estabeleceu, provavelmente se mostravam oponentes ao ensino da mesma. O amor ao dinheiro havia se estabelecido entre os líderes daquela época. Não podiam ser verdadeiramente amigos de Deus. E a sua profissão, vamos colocar assim, profissão de religiosos, era falsa. Não podiam ser verdadeiramente amigos de Deus e se colocavam como oponentes da sã doutrina. E aqui, meus irmãos, eles estavam tentando servir não somente a Deus, mas a Mamon. Quando nós vamos pesquisar acerca desse termo, Mamon, nos escritos rabínicos, Mamon significa tanto o dinheiro, em sentido restrito, quanto as posses, em sentido amplo. Essas posses são tudo aquilo que tem preço, ou tudo aquilo que o ser humano possui, além do seu corpo e da sua vida. Portanto, olhavam para a doutrina com desprezo, e não foi incidental para o que os outros pecados pelos quais Jesus Cristo também os repreendeu. Além de serem cobiçosos, além de serem avarentos, a corrupção deles alastrava por outras áreas. No ensino equivocado da doutrina, no enxerto de tradições vazias, foram reprovados por Cristo. Pelo fato deles não terem uma visão correta de si mesmo, era a realidade deles. Não tinham uma visão correta de si mesmos, uma visão em relação ao mundo ao qual eles viviam, um relacionamento correto com a palavra de Deus, e muito menos da moralidade, dos deveres uns para com os outros, e de uma forma vergonhosa, praticavam uma vida piedosa para atender os seus próprios interesses. Por isso, nós precisamos nos perguntar: aonde está de fato e de verdade aquilo que nos satisfaz? Em segundo lugar, nós podemos verificar a abordagem que de fato e de verdade é um questionamento. Onde está o seu tesouro? Se Deus é o tesouro das nossas almas, nossos corações, ou seja, nosso afeto e desejos devem ser colocados acima onde Deus está. Assim Paulo declara, em Colossenses no capítulo 3, verso 2, ele vai dizer: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O apóstolo aqui nos conclama a amar as coisas celestiais, estudando-as, deixando que o nosso coração seja inteiramente absorvido por elas, fazendo com que as coisas de Deus preencham o nosso comportamento, o nosso coração, a nossa mente. Pois esse deve ser o comportamento esperado pelo crente fiel. Um teólogo britânico do século XIX, ele vai parafrasear
o pensamento do apóstolo Paulo, dizendo: você não deve apenas procurar o céu, você deve orientar-se em busca do céu, como se fosse o seu único sentido. Ou seja, você não deve procurar apenas o céu, você deve também pensar no céu. Toda a disposição do crente deve orientar-se para o céu, onde Cristo está. Portanto, a fonte de nossas emoções, como uma agulha de bússola que aponta para o norte, deve nos orientar em direção ao céu. Ou seja, tudo aquilo que passa no coração deve nos apontar para o céu. Nada que nos tire da direção do céu deve abrigar o nosso coração. Esta deve ser uma regra geral que precisa estar sempre presente na vida do crente fiel. Albert Barnes, ele vai dizer: sejais sinceros pelas coisas celestiais e eternas, como antes vocês eram com as coisas terrestres e passageiras. Um homem de espírito terreno prova que o seu tesouro está embaixo. Um homem de espírito celestial vai provar que o seu tesouro está lá no alto. É evidente que a partir desta passagem, assim como a de muitos outros nas Escrituras, Jesus não está defendendo a pobreza como um meio para a espiritualidade. Em uma pessoa, na verdade, deve habitar um objetivo maior do que as conquistas desta terra. O desejo de sempre estar no centro da vontade de Deus, ao ponto de que as coisas desta terra não se farão prioridades na vida do crente. Portanto, como já falamos, Jesus não está aqui defendendo a pobreza como um meio para a espiritualidade. Mateus 19, 21, o evangelista vai dizer: vende tudo o que tens e dê aos pobres. Este foi o único momento que Jesus mandou um homem vender tudo o que tem, para que fosse dado aos pobres. Nesse caso particular de Mateus, no capítulo 19, verso 21, onde Jesus Cristo manda o jovem rico vender tudo que tinha e dar aos pobres, nesse caso particular, a riqueza do jovem era o seu ídolo, e portanto uma barreira especial entre ele e o senhorio de Jesus. Era onde se encontrava a sua atenção. Mas se formos analisar o texto, Jesus não estava de fato, de verdade, insistindo, obrigando, oprimindo, coagindo aquele jovem a vender tudo aquilo que ele tinha. Mas na verdade Jesus estava testando o coração daquele jovem, para saber qual era o lugar dele. Em que lugar na sua vida eu preencho? E aquele jovem rico foi reprovado no teste de Jesus. Porque a palavra diz que aquele homem, sendo dono de muitas posses, ele se voltou contra Jesus e foi embora. Porque ele não queria desfazer de suas riquezas. E Jesus vai dizer que é muito mais fácil, é muito mais difícil, aliás, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Alguns pesquisadores vão dizer que esse termo camelo é o nome de um nó. E a agulha, o fundo da agulha é o buraco ali do navio. E às vezes quando o marinheiro dá o nó muito grande, não consegue passar ali no buraco, né? Mas é muito mais fácil ele forçar e o nó passar do que um rico entrar no reino dos céus. Essa foi a comparação que Jesus Cristo fez. Jesus estava querendo saber na vida daquele jovem rico, ou do rico jovem, né? Qual era o lugar dele na vida dele? Qual é o lugar que eu ocupo na sua vida? E nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. Portanto, perguntamos de novo: onde se encontra o nosso tesouro? Aquilo que nos dá prazer. Em terceiro lugar,
ele vai dizer que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O coração, como centro da personalidade de alguém, ele vai incluir mente, emoções, vontade, e isso vai fazer com que a pessoa se incline em uma certa direção. Na direção daquilo que a pessoa mais estima. É sempre assim. O Salmo 103, versos 1 e 2, o autor vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Aqui, meus irmãos, o salmista vai mais fundo nessa reflexão, pois mais do que ser o centro espiritual, referindo-se à alma, ele vai dizer, não somente a alma, ele vai dizer tudo o que há em mim. Ou seja, corpo, mente, emoções, vontade, personalidade. Portanto, quando Cristo se referiu ao coração, ele estava se referindo a todo o nosso ser, nos chamando para que venhamos a nos lembrar da paixão que deve queimar dentro de nós, acerca dos deleites celestiais, em que consiste em estar a nossa satisfação nele e somente nele. Não somos da terra. Somos mais do que pó. Somos filhos do amanhã, cujo sol da justiça sempre brilha em nós com sua benevolência. Somos da eternidade. Somos prole de Deus. Se fizermos a nossa fortuna nessa terra, estaremos armazenando em um lugar onde não poderemos garantir a segurança dessa fortuna. Mateus 6,19. O autor diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Esta praga mortal reina em todo o mundo, a ganância e a cobiça. Os homens enlouquecem com o desejo insaciável de ganho. Cristo os acusa de loucos, coletando riquezas com muito cuidado, e em seguida entregando sua felicidade a mariposas e ferrugens, que vão corroer as vestes festivais e o ouro acumulado. Quando nós nos lembramos aqui das vestes festivais, nós podemos fazer menção da parábola do homem que preparou a boda do seu filho, um homem muito abonado, um homem de uma boa vida financeira. Ele preparou o seu salão, comprou a alimentação, fez os convites, separou até o espaço onde as pessoas viriam para trocar a sua roupa e entrar naquela festa tão especial que era a festa de casamento. As vestes festivais são tão importantes e eram tão importantes naquela época que o terceiro grupo que foi convidado para essa festa, porque os outros dois foram uns negligenciaram, outros colocaram desculpa para não ir. E o terceiro foi aceito porque foi chamado como que forçado a entrar naquela festa. E a palavra fala que o dono daquela festa, rodando entre as mesas, encontrou um homem com vestes diferentes. E ele disse: por que você não está com as suas vestes para a festa? E o texto fala que aquele homem ficou calado. E mediante o silêncio daquele homem, porque ele não tinha como falar nada, não havia como justificar a sua falta, o dono da festa pegou aquele homem, mandou amarrá-lo e jogou por lá de fora do salão. As vestes festivais são aquelas vestes que foram preparadas exclusivamente para aquela festa. E são estas as vestes que Jesus tem preparado para nós. Até as vestes é o Senhor que nos dá. E vestes aí está sendo identificado como justiça própria, aparência própria, autojustificação.
e tantas outras coisas que, pela nossa pretensiosidade, nós queremos oferecer a Deus e Deus não aceita. Porque o padrão de Deus é elevado e o nosso padrão está maculado pelo pecado. Então, até as vestes especiais, o Senhor nos presenteia. E ele está falando a respeito de vestes como algo tão precioso, guardado num lugar seguro, pensando ele que estava seguro. Mas a ferrugem em cima da prata e a traça em cima das vestes festivais corroeu e maculou o seu tesouro acumulado na terra. Devemos armazenar a nossa fortuna, cumprindo o propósito de Deus no céu, porque no alvorecer de sua promessa, no propósito de sua graça, receberemos lá no céu, não o tesouro que nós acumulamos lá, mas aquilo que o Senhor aperfeiçoou em nós, como tesouro que é encaminhado para lá. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Ao invés de se enredarem nas armadilhas deste mundo, devemos cuidar de meditar na vida celestial. Na narrativa de Lucas, que é a mesma narrativa desse texto de Mateus, do texto que é a base da nossa meditação, nenhuma menção é feita em contraste entre guardar tesouro na terra e depositar tesouro no céu. Lá não se é feito essa menção. E ele se refere a uma ocasião diferente para o mandamento de Cristo, onde devemos preparar recipientes que não envelhecem, onde podemos depositar os tesouros que Cristo tem para nos dar. Pois devemos meditar e buscar de Deus esses recipientes. Devemos vender o que possuímos para desocupar o espaço das coisas que vencem, a fim de que o Senhor ocupe este espaço com as coisas eternas que só Ele pode dar. Portanto, a ordem de vender bens não deve ser literalmente interpretada como se um cristão não tivesse a liberdade de reter nada para si, mas que a propriedade na vida do crente, ou a prioridade, deve estar concentrada em buscar o prazer em Deus e nas coisas concernentes ao seu reino. Onde está o nosso prazer? E concluindo, meus irmãos, Jesus, ele vai dizer que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se tudo o que valorizamos está na terra, se o nosso coração também está preso nesta terra, não temos interesse nenhum em outro mundo. Se durante toda a nossa vida o nosso olhar está nas coisas eternas, as coisas deste mundo serão de pouco valor para nós. Se tudo o que verdadeiramente vale para nós está aqui, teremos o nosso sentimento, mesmo que sendo da parte de Deus, defraudados se nós não tivermos o discernimento correto daquilo que nós estamos armazenando. E o tesouro que Cristo está se referindo são as mudanças que a palavra de Deus requer de nós. Mudanças que a palavra de Deus requer de nós. Comportamentos produzidos pelo Espírito de Deus em nossas vidas. Há um tempo atrás eu vi que a nossa vida, como cristão aqui na terra, deve ser um ensaio para a eternidade. E nesse ensaio não cabe valorizar as coisas dessa terra, desta vida, porque tudo vai ficar aqui. E na verdade tudo vai passar. Um professor de teologia do século XIX, ele estava passando por um maravilhoso castelo, e os parques que rodeavam esse castelo, ele, depois de ter visto tudo, ele vai declarar umas simples frases. São essas coisas que nos fazem e que nos impedem de morrer naturalmente? Vocês já viram pessoas que estão no leito de morte, ou pelo menos ouviram dizer, pessoas que no leito de morte se apegam às conquistas de sua vida?
e vão vivendo uma vida no leito de morte, sofrendo até o corpo não aguentar mais. John Wesley, no leito de morte, ele disse para sua esposa: eu já vejo os emissários de Deus, os anjos do Senhor estão vindo me buscar. Eu agradeço a Deus o tempo que eu passei com você, meu amor. John Wesley falando para sua esposa: mas eu vejo os anjos de Deus vindo me buscar e eu quero ir com eles. Paulo vai dizer que é melhor estar com Cristo do que continuar vivendo nessa terra. O nosso prazer, a nossa satisfação não pode estar aqui nessa terra. Não pode estar nos bens que acumulamos, não pode estar nos nossos filhos, não pode estar nos nossos pais, não pode estar na nossa profissão. A nossa satisfação deve estar no Senhor. E tudo aquilo que recebemos, precisamos oferecer a Ele em ação de graças. Senhor, os meus filhos eu ofereço a Ti. Senhor, o meu trabalho eu ofereço a Ti. Senhor, o sustento que eu tenho na minha casa, a saúde que o Senhor me deu para trabalhar, eu ofereço a Ti em ações de graças. E tudo aquilo que aconteceu de bom ou de ruim na minha vida, eu ofereço a Ti, porque o meu prazer não está nessas coisas, o meu prazer está no Senhor. Portanto, meus queridos, ninguém deve entregar o seu coração a este mundo e as coisas que a ele pertencem, pois os seus olhos devem estar fixos permanentemente na meta que nos espera mais além. Paulo declara dizendo aos Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nosso prazer deve estar em Deus. Eu me lembro que a última vez que o pastor esteve aqui pregando, ele disse que Deus estraga prazeres, porque quem dá prazer é o diabo. E é uma verdade. Deus, Ele é exímio em estragar os nossos planos. Ontem tínhamos um plano aqui de sair para evangelizar. O material está até ali, ó. Ficou aí, vai virar rascunho. Nós planejamos, mas Deus mandou a chuva. Eu vou achar ruim com a chuva ou com o vento, né, Bela? Eu tenho que glorificar a Deus, porque a chuva caiu sobre a terra e está regando as plantas e nos dando, pelo menos, um alívio do calor, baixando a poeira, mas nós não conseguimos sair ontem. E mesmo assim, Deus nos surpreendeu ontem à noite, com a presença representativa da igreja, não somente da igreja, mas daquele que nós convidamos, e o mais importante, crianças se entregaram a Cristo aqui ontem. Entenderam a mensagem e entregaram a sua vida a Cristo. E aí, me lembrando também de outra palavra, outra fala dele, ele diz que Deus, ele faz assim: tem algo fazendo com que você esteja impedido de me ver, eu vou derrubar. Aí Deus derruba, você agora está me vendo? Ou seja, aquilo que você estava dando prioridade, eu estou tirando da sua frente para que você me veja, porque você tem que dar prioridade para mim. O seu prazer tem que estar em mim, não é nas coisas que você pensa, não é no trabalho, no projeto que você faz. Se eu não estiver em primeiro lugar, em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, porque o texto não está dizendo, lá no Jovem Rico, que Jesus Cristo queria o primeiro lugar. Não, isso é muito pouco para Deus. Jesus não queria somente o primeiro lugar, Ele queria o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, e tantos quantos fossem necessários na vida daquele homem, e deve ser na nossa vida. O Senhor deve ocupar todas as áreas da nossa vida. Tudo pertence a Ele, tudo foi feito por Ele. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que possamos encontrar a cada dia o nosso prazer no Senhor. Vamos orar?